Vamos agora receber a Clarice Saad, que é diretora da Mátria, né? Que é uma organização em prol da defesa dos direitos das mulheres e crianças frente aos impactos do conceito de identidade de gênero. Vamos entender o trabalho da Mátria e como esse trabalho vem sendo alvo da deputada Érica Hilton, sempre ela. Boa noite, Clarice. Bem-vinda ao programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigada. Então eu começo justamente com essa pergunta. Como o trabalho de vocês vem sendo alvo da Érica Hilton? Bom, então vou falar rapidamente sobre o trabalho. Qual é o trabalho para as pessoas entenderem? Nós somos uma associação de mulheres suprapartidária que fomos fundadas em 2023 com o objetivo de lutar contra a erosão dos direitos das mulheres por conta dessa ideia de identidade de gênero que vem ganhando força. E, bom, as nossas associadas são atacadas de forma individualmente. Então, tanto Isabela Cepa, que ganhou status de refugiada política no exterior, quanto Isadora Borges, que agora recentemente também foi inocentada em João Pessoa. As duas, por exemplo, tinham sido processadas por Érica Hilton, assim como uma terceira associada nossa, Karen Mizuno, que teve o processo arquivado antes de julgamento. E a associação como um todo está sempre na mira das organizações transativistas, porque somos a primeira voz de mulheres organizadas que se levantou contra uma série de demandas que essas organizações fazem. Então, por exemplo, Érica Hilton destinou R$200 mil de emenda parlamentar para uma ONG transativista, através do Ministério dos Direitos Humanos, para a criação de algo chamado Plataforma do Respeito, que, na verdade, tem por objetivo, segundo eles, localizar discurso de ódio na internet, já pegar as informações das pessoas que estão postando e encaminhar isso para criminalização. E aí, quando a gente olha no portal da transparência, a primeira ata desse projeto, a única organização que está citada nominalmente ali é a Mátria. Então, assim, não é direto, mas o cerco está sempre ali tentando fechar em torno da gente, do nosso trabalho. Clarice, você falou do transativismo. Agora, as mulheres da Associação Mátria, elas entendem, aceitam que existam mulheres trans e aceitam as mulheres trans, ou não? Quer dizer, o problema é contra mulheres trans em geral ou contra o transativismo? São realmente coisas diferentes. Eu acho complicado, nós achamos complicado a denominação mulher trans, no sentido de que causa muita confusão. Nós, em 2024, fizemos a primeira pesquisa de opinião nacional com os eleitores brasileiros. Encomendamos a um instituto de pesquisa, o IRG Pesquisa, e a única pergunta aberta que a gente fez foi o que é uma mulher trans? E a gente viu que 61% dos entrevistados não sabem o que é uma mulher trans. Não sabem que é uma pessoa do sexo masculino que se declara como mulher. Então, por exemplo, muitos acham que são mulheres que se identificam como trans, pessoas do sexo feminino, ou acham que são homens gays. Então, essa nomenclatura, ela já traz uma confusão. O Brasil, historicamente, usou a nomenclatura de travesti, que eu acho que deixava mais claro para todo mundo do que se tratava, né? Mas a associação não tem uma questão com os direitos das pessoas estarem no mundo como elas gostariam de estar. O problema começa quando existe um conflito entre certas demandas de que o conceito de identidade de gênero se sobreponha a sexo. E aí as consequências que isso tem para certos espaços das mulheres que precisam ser separados por sexo, por motivos de segurança ou de justiça, como no caso dos esportes, e também políticas públicas que estão sendo impactadas por isso.
Clarice, entre essas políticas públicas, a gente pode considerar aí as cotas, por exemplo, para pessoas trans, como tem lá no Rio Grande do Sul, governado pelo Eduardo Leite. Quer dizer, as cotas para pessoas trans vão contra os interesses das mulheres? Olha, o problema das cotas é mais abrangente até. Eu acho que ele é um problema para todas as populações que já são alvo de cotas legalmente, porque em alguns casos as cotas para trans, apesar de não estarem na lei, estão comendo por dentro das cotas legais, então as cotas raciais, sociais, indígenas, quilombolas, PCD. Em outros lugares, em outras universidades em especial, que quem está adotando essas cotas, são vagas extranumerárias, mas de toda forma nós estamos falando de recursos limitados que uma universidade tem e que está alocando para essas pessoas com base simplesmente na autodeclaração, sem nenhum estudo que comprove que de fato é uma população que precisa dessa política. Então é grave, assim, a gente vem lutando há muito tempo, por exemplo, por políticas para mães que estão na universidade, e nunca se parou para olhar para isso, e, então é uma escolha de destinação de recurso e de política para esse outro grupo, sem, na nossa compreensão, uma base sólida para isso. Por que você acha que aconteceu isso? Ou seja, as demandas de mulheres por intervenções como essas, tem um espaço para deixar os filhos quando eu estou na universidade, ou mesmo as creches, né, um problema antigo, que começou a ser resolvido no Brasil faz pouco tempo, né? Por que essas demandas todas não foram solucionadas antes de se começar a dar atenção às demandas desse outro público? Bom, eu acho que a resposta aí ela não é única. Tem várias coisas que a gente pode levar em consideração. Primeiro, essas mudanças que as mulheres demandam são mulheres estruturais, são mudanças estruturais de verdade, que demandam investimento grande e que demandam uma mudança na sociedade, numa forma de ver o papel da mulher e o estar da mulher nos espaços. Por outro lado, é muito fácil sinalizar virtude através de bandeiras trans em todos os lugares e simplesmente dizer que se aceita a identidade trans. É algo que não muda de verdade problemas muito estruturais na sociedade. Por outro lado, a Mátria tem inclusive um relatório que foi lançado agora em janeiro, que chama Quem Financia o Ativismo Trans no Brasil. E são muitos milhões de reais investidos por grandes fundações estrangeiras nesse ativismo, que não é um ativismo orgânico e nem veio das pessoas trans, travestis que estão em prostituição, nem está revertendo para essas pessoas. É um tipo de financiamento que nem sempre as demandas mais orgânicas das mulheres têm. E aí eu poderia dizer simplesmente também que as demandas das mulheres vêm do grupo das mulheres, que não costuma ser muito ouvido, e se a gente for olhar para o transativismo, quem realmente tem voz e está à frente das demandas são pessoas do sexo masculino. Clarice, você começou a nossa conversa aqui apresentando a Mátria, você disse que é uma associação suprapartidária. Tem pessoas que são de esquerda e que são da Mátria e criticam essa atuação da Erika Hilton? Sim, a maioria da Mátria é de esquerda. Foram mulheres feministas de esquerda que fundaram a Mátria, eu me encontro entre elas. São mulheres que foram sendo expulsas de todos os espaços de esquerda, muitas vezes de forma violenta, então expulsas dos partidos, das associações coletivas feministas, de sindicatos, de grupos estudantis, sempre com um discurso de que quem tinha essa crítica ao transativismo necessariamente era do outro lado, então podia e devia ser ignorada. Mas nós criamos a Mátria com o objetivo de ser um grupo de mulheres, e hoje nós temos mais ou menos 60% de mulheres que se declaram ainda de esquerda,
o segundo maior grupo é o das desabrigadas políticas, que na verdade são todas ex-esquerda de alguma forma e hoje em dia já não sabem mais para onde correr, que estão órfãs. Depois, mulheres de centro e, por último, nós temos hoje em dia uns 15% de mulheres de direita. Quais são as fontes de financiamento do trabalho da Mátria? Olha, basicamente, a mensalidade de R$50 que cada associada paga, e nós recebemos pontualmente doações de pessoas físicas. Então, ao contrário do que dizem as más línguas, que estão sempre dizendo que a gente é financiada pela extrema-direita internacional, faz umas semanas eu ouvi até que a Mátria seria financiada pelo Oriente Médio. Assim, enquanto entidade. O que isso quer dizer, eu não sei dizer. Mas não, o nosso financiamento é basicamente nosso, nós somos autofinanciadas.